A paz do nosso Senhor Jesus, amém. Graças a Deus pela sua vida. Um excelente dia para você que está me ouvindo. Aonde você estiver me ouvindo, que Deus venha te abençoar. Tem uma palavra de Deus para o seu coração, livro de Gênesis, capítulo 45, a partir do versículo 25. A palavra de Deus nos diz assim: Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. E lhe disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isto, o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito. Porém, havendo-lhe contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-lhe o espírito, e disse Israel: Basta, ainda vive meu filho José. Irei e o verei antes que eu morra. Todos nós sabemos que José ele foi vendido pelos próprios irmãos. José foi levado como escravo para uma terra que não era dele, para uma cultura que não fazia parte da vida dele, e ele teve que se adaptar ao longo do tempo, dos anos, daquele lugar. José, ele passou uma fase muito complicada para chegar a ser governador. Ele foi escravo, ele foi mordomo, ele foi presidiário, começou a gerir o presídio porque o carcereiro começou a confiar nele, né? Vamos dizer bem assim, confiou num presidiário. Então, José, para chegar a se assentar na cadeira, ele passou por um processo demorado e doído, porque imagina ele sair, né, da presença do pai, onde o pai o amava, fazia de tudo por ele, e viver longe de tudo e de todos, sem saber do dia de amanhã, como é que seria, se eu vivo, se eu vou viver ou se eu vou morrer. Aqui nesse capítulo 45, está narrando a expressão que José ele teve ao reencontrar os irmãos. Nós sabemos que a terra do Egito estava passando por um processo de bênçãos. Como assim? Porque através da vida de José, ele reteve comida. Então, enquanto os outros países estavam em fome, em seca, a terra do Egito tinha para vender. Por quê? Porque Deus preparou José para este momento. Deus falou com José, Deus revelou a ele o que iria acontecer. Então, José ele estava prevenido, né, em relação a tudo aquilo que ia acontecer, porque Deus havia mostrado, e Deus nos mostra as coisas para quê? Para que nós estejamos preparados. Quando José se revela aos irmãos, né, se dá a conhecer aos seus irmãos, né, porque José, abaixo de Faraó, ele era o Faraó também, né, o segundo Faraó. Então tudo passava pelo comando de José, a administração de José estava à frente de tudo. Aí dá para entender que os egípcios eles não comiam com os hebreus. Agora eu pergunto uma coisa para você. Eles mesmos, os egípcios, tinham preconceito com os judeus. Eles não comiam com os hebreus. Eles não comiam com eles. Aí, quando Deus quer fazer algo, nenhum preconceito vai impedir de Deus fazer algo na sua vida. Quando Deus quer fazer algo, qualquer cultura, em qualquer lugar que você estiver, nada disso vai impedir o agir de Deus na sua vida. José estava no meio de um povo egípcio, de uma cultura diferente da dele, de uma língua diferente da dele, de uma crença que não era dele. Mas aí vem Deus e muda o cenário de José e o faz se assentar em um trono, né, em uma cadeira, e ele reina, ele governa, ele administra,
E ele transforma aquilo que ia ser nada em tudo. Porque o Egito começa a ter provisão para os outros países. Isso somente Deus pode fazer. Porque pela inteligência de José, não daria certo. Porque José só chegou a se apresentar à frente de Faraó porque Faraó teve um sonho e esse sonho foi enviado por Deus. Mas antes de Faraó ter este sonho, Deus, ele havia mostrado também um sonho a cada um, que era o padeiro mor e o mordomo. Então um morre, o outro fica, que foi o mordomo que ficou vivo. E passado 2 anos, Faraó tem um sonho. Ele ficou desinquieto com aquele sonho, ninguém sabia interpretar. Foi quando o mordomo se lembrou de que havia um homem na prisão, no cárcere, que assim como foi interpretado o sonho deles, aconteceu. Então ele se lembrou de José. Mas não é porque ele quis se lembrar, não, porque Deus fez com que ele se lembrasse. Não vai acreditando assim, mas é porque a pessoa se lembrou de mim ou porque a pessoa ela se importa comigo. A maioria das vezes não é porque ela quer se lembrar de você ou porque ela se importa com você, não. É porque Deus, ele vai entrar na mente da pessoa, no coração dela e vai tocar, vai dar um despertar e dizer: agora eu estou lembrando você daquilo que aconteceu. Então você vai lembrar Faraó que existe essa pessoa, porque eu quero honrar essa pessoa. Então Deus queria honrar José. Então o processo de José para ser governador começou de uma fase difícil, humilhante, rejeitado. E quando ele se encontra de frente aos irmãos, ele chorava muito. Ele não se contia. Quando ele se revelou ou ele se deu a conhecer os seus irmãos e mostrou para os seus irmãos que era ele, José, que estava no poder, ele chorava tão alto que o palácio ouvia o choro de José. Por quê? Porque era uma tristeza reprimida, era uma angústia que estava dentro dele, que ele nunca conseguiu nunca conseguiu desabafar com ninguém. Ele ia desabafar com quem? Quem queria entender o processo de José? Quem é que queria saber da história de um escravo? Então José foi levando os anos, passando os anos, guardando isso no coração. Mas chega um momento, e é aquele momento marcado por Deus, que eu vou colocar tudo para fora, aquilo que por muitos anos tentou me sufocar. José está se desmoronando praticamente de frente aos irmãos. Ele olha para os irmãos e ele entende. E ele fala para os irmãos: sou eu, José, aquele que vocês venderam como escravo. Sou eu, o vosso irmão que está aqui à vossa frente. Mas eu tenho algo para dizer para vocês não ficarem tristes. Não fiquem irritados contra vós mesmos, se culpando. O próprio José está falando isso. Por quê? Porque naquele momento José entendeu uma coisa. Eu fui vendido e vim parar aqui para a conservação da vida dessas pessoas, de vocês. Foi por isso que Deus me enviou adiante de vós. Porque se vocês forem olhar, já estamos com 2 anos de fome, mas ainda falta 5 anos. E 5 anos, gente, é muita coisa. Porque não, com a seca que tinha naquele tempo, não tinha plantação, não tinha lavoura, não tinha colheita, não tinha nada. Então José está dizendo para eles: não, vocês vieram e vocês pensaram, não, nós fizemos esse mal, não. O mal que vocês fizeram é porque Deus tinha bem em cima disso. Vocês vieram com mal, mas Deus transformou esse mal em bem, não só na minha vida, mas se vocês forem olhar na vida de vocês, porque vocês precisam de mim agora. Vocês precisam desse país agora. Então Deus me envia
adiante de vós com esse propósito para conservar, sabe o quê? A vossa sucessão, para preparar a vida para um grande livramento. Então, não foste vós que me enviaste para cá. Não, não foi. E sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Foi Deus. Então vocês vieram com um plano para destruir a minha vida. E Deus, ele pegou tudo isso e transformou num cenário de bênção. Deus, ele faz isso conosco. Ele faz isso conosco. Tem pessoas que a gente tem convívio, né? É a mesma coisa de você estar numa empresa e você ser maltratado pelo seu chefe e você falar com Deus, Deus, por que isso? Por que eu tenho que aguentar isso? Por que eu tenho que suportar isso? Por que eu tenho que viver assim? Por que eu tenho que passar por essa humilhação? Porque o dia que quando Deus te colocar como chefe de outros, você não vai tratar da mesma forma que um dia foi tratado. Porque você sentiu na pele aquilo que você sentiu, você também não quer que a outra pessoa também sinta. Então, as situações que Deus nos coloca, é Deus falando para mim e para você, eu estou deixando você passar por isso, porque quando você estiver lá, assentado na cadeira, você não vai fazer com aquele um dia o que fizeram com você. José, ele para ser governador e administrador, ele precisava de um curso de administração. E como é que um escravo vai fazer um curso de administração? Não tem oportunidade. Então, qual foi a escola de José? A casa do seu senhor Potifar, a acusação da mulher dele, a prisão, a rejeição. Essa foi a escola de José. Porque quando ele chegou lá, ele reconheceu que só chegou porque foi a mão de Deus que o levou. Ele reconheceu logo, porque ele poderia muito bem ter pagado mal com mal e quando a primeira vez que os viu, os irmãos, o que ele deveria ter feito? Mandar matar. O que eu quero ver esse povo, né, que me rejeitou? Se rejeitou a mim, também rejeito-os. Mas na escola de Deus é diferente. Você aprende de forma diferente. Então, ele me fez mal, mas eu não pago o mal dele com o mal. Eu pago o mal dele com o bem. Então, é só na escola de Deus para você aprender isso. Então, tem coisas na vida que você não vai ter a oportunidade de fazer um curso. Você não tem condições de fazer uma faculdade. Mas Deus te coloca na escola da vida. A vida te ensina a ser melhor. Entendeu? Porque eu tenho convivência, gente, com pessoas, vou ser sincera, com pessoas com pessoas cultas, né, doutas da palavra, pessoas estudadas, e eu deparo-me comigo, sinceramente, eu estou falando do fundo do meu coração, e olho para mim comparado com essas pessoas e penso assim, eu só estou aqui porque a escola da vida ensinou-me a estar aqui. Ensinou-me. Porque eu não fiz uma faculdade para chegar onde Deus está me colocando. Entendeu o que eu quero dizer? Não estou dizendo para você não fazer faculdade, você tem que fazer faculdade, é importante. Se você tiver a oportunidade, faça. Quanto mais conhecimento, melhor. Mas eu estou dizendo que tem coisas na vida que você não vai ter a oportunidade que você gostaria de ter. Mas aí Deus te dá a oportunidade da escola dele, que é a escola da vida. Aí então ele vai colocar você em empresas que você vai aprender a administrar. Ele vai colocar você em ambientes que você vai usar aquilo que você não tem, paciência. Ele vai te levar em lugares, bem dizer assim, que se por você não ia mesmo. Mas ele te leva lá para você aprender na escola dele, porque a escola dele é de fases e matérias diferentes, matérias de vida diferentes. Então ele trabalha em você para que quando você, porque eu falo assim, você tem que estar preparado. E ele nunca vai te colocar, porque ele chama mesmo os despreparados, entendeu? Os incapacitados.
mas ele chama para capacitar, para preparar. Então, eu aqui que estou pregando para você, incapacitada, despreparada. Mas a vida que eu tenho vivido, o que eu já passei, o que eu vivo, tem me ensinado, tem me preparado. E eu falo para você que quando você está preparado, ele te coloca na cadeira de honra. É isso. Quando você está preparado, chegou o momento, você já está preparado para fazer isso. Ele te coloca, como José, na cadeira de honra. Então, a confiança que eu tenho em Deus, que você tem em Deus, é essa. De saber que eu estou sendo preparado para ser honrado. Até para você ser honrado, você tem que estar preparado. Por quê? Porque a honra, sem preparação de Deus, ela gera dentro de mim, sabe o quê? Arrogância, prepotência, soberba. E Deus não tem isso para nós. Então é por isso que ele nos prepara na escola dele, porque a escola dele, o princípio da escola de Deus é a humildade. Porque a soberba precede ao quê? A desonra. A soberba precede o quê? A vergonha. Entendeu? A humildade precede a honra, mas a soberba é o contrário disso. É a vergonha. Então, se eu quero ser honrado, eu tenho que encaixar aí dentro de mim a humildade. E para ser humilde, eu tenho que compreender o meu próximo. Eu nunca vou ser humilde se eu só olho para mim, se eu só vejo as minhas coisas, os meus problemas, e não paro para escutar o problema do outro. A humildade, gente, ela precede a honra, mas a soberba, a arrogância, é o fracasso. Então a escola de Deus faz isso, porque José, para chegar onde chegou, foi tratado o caráter dele, as feridas dele. Porque por isso que nosso Deus fala, eu faço a ferida e eu mesmo ata, eu mesmo a curo, eu mesmo fecho. No sentido que eu cuido dessa ferida. Então Deus abriu uma ferida no coração de José. Foi, ele estava ferido. Mas no tempo aceitável de Deus, aquilo foi fechado pela própria mão de Deus. Então a escola de Deus, ela é assim. Ele te leva para a escola dele para mostrar a você mesmo que para você chegar aonde ele quer que você chegue, você precisa deixar muita bagagem, muita coisa ruim, que se você levar contigo pro trono, para a cadeira de honra, você vai se tornar a pior pessoa do mundo. Porque José tinha tudo para ser o pior dos piores. José poderia ser, porque os egípcios também eram maus. Eles tinham poder na mão e achavam que governavam tudo e todos. Aí o que acontece? Imagina se José tivesse a mesma visão dos egípcios. Mataria todos. A arrogância entraria dentro dele. A prepotência fazeria parte do seu dia a dia. Só que aí não. Vem a mão de Deus moldando o coração do homem. Deus, nesse tempo todo, moldava José sem ele entender. Ou você acha que Deus não está te moldando, Senhor? Você não está entendendo. Mas Deus está te moldando. Olha o teu passado, o que você era, e olha o que você é hoje. Olha quantas coisas você já aprendeu com Deus. Quantas coisas que você não sabia e hoje você sabe. Porque é Deus te moldando nessa caminhada. Entendeu? Às vezes você está vivendo com pessoas chatas, mas esses chatos, sabe o que é? É a olaria de Deus para te moldar. E você é o vaso. É Ele que está moldando você. E se preciso te partir porque não está bonito, não está como Ele quer, Ele vai te partir de novo e vai te fazer de novo. Mas até as pessoas chatas que Deus coloca na nossa vida, que você não simpatiza, porque tem gente que a gente não simpatiza, e é verdade. Não adianta falar, eu simpatizo. Não vai. Você conversa uma vez, você tenta. Você conversa 2 vezes, você tenta. Você conversa 3 vezes, você tenta. Mas não engole. Não desce saliva. Mas até essa pessoa que Deus permite estar no seu caminho,
está te moldando para você ser uma pessoa melhor. Porque aquilo que ela faz com você, você não vai fazer com ninguém, porque você não gosta daquilo. Já viu aquela pessoa que é antipática com você? Aí você pensa assim, nossa, que pessoa antipática, poderia ser mais simpática. Pois é, poderia, mas não é. Mas você pode ser. Então Deus, ele trabalha dessa forma, sabe? Ele trabalha dessa forma. Então quando os irmãos veem que José está vivo, eles vão relatar essa situação para Jacó. Jacó, ele revive, ele mesmo disse, revive o meu espírito. Por quê? Porque eu estava morto. Eu estava um vivo morto completamente depois da morte de José, porque aparentemente o que chegou aos seus ouvidos é que José havia sido despedaçado, morto por animais selvagens. Aí ele ouve falar, os irmãos não. Sabe quem é José? José é como faraó no Egito. José é governador. Que cargo é esse governador? Abaixo de faraó ele manda em tudo. Quem? José, sim, ele está vivo. Porque é isso que Deus faz. Deus surpreende nossa família. Deus surpreende, sabe, aqueles que não deram nada por nós. Deus surpreende aqueles que te humilharam, aqueles que debocharam de você. Deus surpreende. Por isso que você tem que confiar em Deus, confiar mesmo de todo o coração e entender uma coisa, que as humilhações que eu vivo hoje são as honras de amanhã. O processo difícil que eu vivo hoje são as oportunidades que vão se abrir amanhã. Então, cada momento que eu estou vivendo, eu falo, você vai aprender com ele. Cada pessoa que você conhece, você está aprendendo com ela. Então, não existe cruzamentos por cruzar. Não, os cruzamentos foram feitos ali para você ter a opção de mudar de direção, é ou não é? Você está numa estrada, tem um cruzamento, você pode escolher qual caminho que você quer ir. A vida, ela é assim, entendeu? As pessoas que Deus põe no nosso caminho, as oportunidades que aparecem na nossa vida, não foi porque apareceram, não, porque Deus colocou lá, porque Ele quer te ensinar algo. Ele quer te falar algo, entendeu? Até uma porta que se fecha para você é Deus te ensinando aquilo que você não sabe. Porque aquilo que você não era bom, você passa a ser. Aquilo que as pessoas te criticavam, você desperta e fala, não, a pessoa tem razão, eu não sou bom nisso, mas eu posso melhorar. Não, a pessoa tem razão, eu não sou capaz nisso, mas eu posso ter capacidades para fazer. Então você tem que entender essa mensagem de Deus e entender também que tudo que você vive é para você se assentar numa cadeira de honra. Todo processo que você passa é te ensinando a ser uma pessoa melhor. Deus nunca tem o pior para você. E Deus nunca quer que você seja uma pessoa pior. Porque a palavra fala que nós devemos ser nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo que era velho já está lá no passado e tudo se torna novo diante de Deus. O processo que eu vivo, que eu já passei, passou. Então hoje eu tenho que ser uma pessoa melhor. As feridas que foram abertas lá no passado, passaram. E mesmo se estão abertas agora, creia que Deus, no tempo certo, Ele vem fechar essas feridas. Tem memórias do passado que estão no presente? Tem coisas que ficam no presente, mas não me afeta como me afetava no passado. Por quê? Porque Deus trata as nossas feridas. Talvez no passado, quando você lembrava da situação, você se explodia por dentro, ou implodia, bem dizer assim. Por quê? Porque aquilo incomodava, entendeu? Mas aí está o segredo, que hoje eu penso no que eu vivi e não me incomoda. Por quê? Porque Deus já tratou da ferida. É isso. Porque a cicatriz pode ficar, mas a dor não permanece. A dor não permanece, porque o que é dor? É o que incomoda. Se eu tenho uma dor de dente, ela me incomoda. Se eu tenho uma dor na barriga, ela incomoda-me. Se eu tenho uma dor no dedo do pé, ela me incomoda, porque é assim que a dor funciona. A dor incomoda. Ela está sempre dando sinal. Mas a cicatriz não, ela não me incomoda. Mas ela é visível. Então as coisas que eu vivo no passado, que eu já vivi, que eu estou vivendo, elas se tornarão, ou já se tornaram cicatriz, ou se tornarão cicatriz na vida de alguns,
Eu estou vendo, mas já não me incomoda. Por quê? Porque eu não tenho dores. O que incomoda é a dor, não é a cicatriz. Então tem coisas na sua vida que tem cicatrizes, mas já não te incomoda, porque essa dor já cessou. Deus fechou a ferida. Então, tudo isso que você viveu, que você passou, te ensinou a ser uma pessoa melhor. Diz para mim que não é. Diz para mim que os teus pensamentos já não mudaram muito em relação ao que você era antes do que você é hoje. A forma de você pensar sobre a vida não é diferente? É. Talvez você era uma menina mimada, rebelde, revoltada lá atrás. E depois do processo todo que você já viveu, você já não é assim. Você compreende a vida, você entende o processo, você entende o choro, a dificuldade dos outros. Por quê? Porque você aprendeu. Então, com Deus, nós aprendemos continuamente, todos os dias. É assim. Ele está falando com você. Então, quando Jacó recebe essa notícia, ele fala: reviveu-me o espírito, porque eu estava morto. Mas aí vem uma palavra de vida. E ele não estava à espera. Nunca na cabeça dele imaginava que o filho estava vivo. Mas aí é que está. É aí que está, gente. Nós não sabemos o que Deus tem reservado. Por isso que não vale a pena se preocupar com amanhã. O que eu vou fazer? Como é que eu vou pagar? Como eu vou resolver essa situação? Deus está falando, não. Eu sou Deus de surpresas. Eu surpreendo o homem na terra. Jacó foi surpreendido com uma notícia inesperada. O seu filho, a mesma forma que ele recebeu a notícia que o filho tinha sido morto, ele recebe uma notícia a dizer que o filho estava vivo. Então, quando a morte, eu sempre falo que Deus vem com uma palavra de vida e de esperança. Talvez eu estou falando com vidas aqui que o casamento acabou, né? Tudo morreu. Mas aí você nem parou para pensar que Deus tem uma pessoa lá na frente para você que vai mudar a sua vida e vai te fazer feliz, entendeu? Que vai realizar a vontade do seu coração, os desejos do seu coração, porque tem pessoas aqui que estão me ouvindo que é assim, que não, acabou, já não há esperança. Não, há esperança. Sabe por quê? Porque Deus já preparou alguém lá para você que vai te alegrar, que vai trazer felicidade para sua vida. Porque a gente fica preso aqui à ferida, porque a ferida está me incomodando. Mas Deus está falando, mas eu vou fechar a ferida, a cicatriz vai ficar, as lembranças do passado fica, gente. Você não tem uma amnésia aí para esquecer as coisas do passado, não. Você lembra das coisas que aconteceu no passado, mas não com essa, com aquela dor que você sentia intensamente. Então, o que Deus está falando aqui para você é que como Jacó recebeu uma notícia inesperada, você também vai receber. Você vai receber. Mas o que Deus está falando vai ser uma notícia de vida, que vai alegrar o seu coração, entendeu? Vai trazer alegria, vai reconfortar aquilo que você, por um certo tempo, se sentiu desconfortável. Essa é uma mensagem de Deus para você. Deus está falando aqui, sabe? Porque José nunca imaginava na vida. Ele não imaginava que voltaria a ver os irmãos e a família. Mas Deus faz. Eu vou criar a situação, vai ter fome na terra, vocês vão ficar dependentes, precisam de comida, vocês vão ouvir falar que no Egito estão vendendo comida, vocês vão para lá, vou marcar o cenário, vou pô-los de frente a José, aqueles que vocês venderam, que até pensaram em matar, mas eu não deixei porque aquilo que é meu ninguém toca, aquilo que eu tenho vida ninguém vem com morte, e Deus cria o cenário. E Deus não muda, gente. Ele continua o mesmo Deus. O mesmo Deus. Então, aguenta firme, lugar que você está, situação que você está vivendo. Talvez tem gente que está me ouvindo que está passando por humilhação, gente te humilhando no trabalho, em casa, no meio da família. Está te ensinando. Talvez hoje você não entende o que você está aprendendo. Mas amanhã você vai entender que você aprendeu algo para mudar a sua vida e a vida dos outros. Porque é assim que Deus faz. Ele muda a nossa vida para mudar a vida dos outros que estão à nossa volta. José, ele recebe os irmãos. Mesmo com muita raiva, mas no choro,
ele se libertou. As lágrimas dele, reprimidas, né, de anos e anos de sofrimento, mostraram para ele mesmo: não, não, vocês vieram com morte, mas o Senhor, ele veio com vida. Vocês tiveram os vossos planos, mas o Senhor deu a resposta final. Sabe que a sorte se lança no regaço, no colo de uma pessoa. Mas aí a palavra diz assim que a decisão final, ela vem da parte do Senhor. Então, muita gente pode lançar a sorte da sua vida e falar que a sua vida vai ser esse fim e acabou. Você vai morrer desse jeito. Lançou isso no seu colo. Mas aí Deus está falando, não, mas a resposta final, ela vem da minha parte. Já viu quando uma jovem engravida, já muitos casos que a gente já ouviu falar, de jovens que engravidaram fora do casamento, engravidaram muito jovem, uma mãe solitária que teve que criar o filho sozinho, mas venceu, criou o filho, se formou, estudou, hoje é uma pessoa importante. Já vi muitos testemunhos assim, ou seja, começou mal. Talvez a pessoa olhou para essa pessoa e falou, não, olha, essa aqui, o fim dela é esse. É uma mãe com um filho, solteira, pobre, desgraçada, aí lança tudo na sua vida, já está fazendo, né, uma previsão do seu futuro. Aí Deus, não, eu mudo a situação. Então, é isso que você tem que entender. Podem falar o que for da sua vida. Podem tentar, sabe, falar do seu futuro, adivinhar o seu futuro. Mas o que Deus está falando é que a decisão final, ela vem da minha parte. A resposta final da sua vida, ela vem da minha parte. Então, confia no Senhor. Confia. Eu sempre falo para vocês nas minhas mensagens a palavra confiança. Confiar é você descansar e saber que Ele sabe o que Ele está fazendo. E Ele sabe o que Ele está fazendo, viu? Ele sabe. Confia no Senhor. Confia, entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele. E a palavra diz que o mais Ele fará. O que você não pode fazer, o que você não consegue ver, Ele vê por você. Ele vê por você. Eu lembro quando eu era criança, desculpa a minha voz, eu lembro que quando eu era criança, eu gostava muito na escola de ler livros e também gostava muito de contar histórias. Então a professora de português, ela passava um texto, uma folha com texto e a pessoa, havia na escola o contador de história. Então a gente decorava aquilo, né? E depois ia contar a história no dia que havia os eventos na escola, havia o contador de história. E eu gostava muito de participar. Então, assim, a professora passava aquela história, eu levava para casa e minha mãe, ela estudava comigo. Ou seja, eu decorava, e eu ia decorando e ela escutando. Eu ia decorando e ela escutando. E eu ia falando a história até a história toda ser decorada. Eu tinha, assim, muita facilidade de decorar textos. Muita facilidade. Eu, quando era criança, sempre gostei muito de história. Então, às vezes, eu ia para a biblioteca da minha cidade, né? Porque antigamente não tinha esse acesso como nós temos hoje. Qualquer livro que você quer ver ou que você quer ouvir, você vai na internet e você tem acesso, né? Tem ali uma facilidade de você ter esses livros. Então, eu ia na biblioteca e eu lia muitos livros. Eu gostava muito de ler e gostava muito de decorar histórias. Então, assim, a melhor parte para mim na escola era o contador de histórias. Só que eu lembro uma vez que havia uma menina que ela era, acho que ela tinha dois anos, era mais 3 anos mais velha do que eu, então ela estava mais na frente. Então ela era mais desenvolvida, sabe? E ela era muito inteligente também. Então ela também gostava muito de contar história. E eu lembro uma vez que nós fomos contar a história e ela ganhou. Ela ganhou, porque ela cantou muito bem, narrou muito bem a história. E eu fiquei numa raiva, sabe? Eu fiquei muito revoltada, porque eu falei assim, mas eu aqui decorei, eu gravei bem, e eu também acho que eu contei bem. Mas a gente tem que entender uma coisa, se ela ganhou, é porque ela contou melhor. Eu sempre falo, né? A gente tipo assim, não, mas não, não, mas eu sou boa, eu. Até nisso, gente, Deus te ensina.
a ser humilde e a reconhecer as virtudes dos outros. Até quando você está perdendo, Deus está te ensinando a você ter virtude, de reconhecer a virtude dos outros. Então eu olhei para aquela situação, fiquei muito chateada. E eu ganhei uma raiva da menina que eu não conseguia vê-la. Sério, eu ganhei uma raiva. Por quê? Porque esse sentimento de inveja, ele vem desde cedo. Quando você, desde criança, que você começa a entender o que é mundo, a inveja também, ela faz parte do mundo. Então, é por isso que Deus te leva em lugares, Deus te coloca em meio de pessoas, cenários que você não está à espera, para tratar o seu caráter e te fazer uma pessoa melhor. As perdas da vida te ensinando, os ganhos te ensinando, as dificuldades te ensinando, as vitórias te ensinando. Então, José, ele foi um homem que ele foi na Bíblia porque Deus o ensinou a ser. Porque se dependesse dele, seria a pessoa mais amarga, revoltada que poderia existir no Egito. Ele tinha tudo para se tornar um assassino também. Ele tinha tudo para se tornar uma pessoa revoltada também. Mas quando eu estou na escola de Deus, Deus me ensina a ser melhor. A reconhecer os meus erros, fracassos, a reconhecer as minhas limitações, a reconhecer os meus potenciais, porque nós temos também. Deus sabe que você tem porque Ele te deu. Ele te deu, você tem e você tem que aceitar isso. Porque muita gente não prospera na vida porque não reconhece aquilo que Deus deu. Você tem talentos, tem aptidões aí que você sabe que você é bom e você não reconhece porque você se sente muito limitado. Não, na escola de Deus, até isso Deus nos ensina a reconhecer o nosso valor, a reconhecer a nossa capacidade. Então, esteja sim na escola de Deus. Aprenda sim com Deus, porque você vai se tornar um José da vida. Você vai se tornar esse homem que foi falado por todas as nações, esse homem que foi reverenciado pelas pessoas, porque os irmãos se prostraram diante dele. Ah, se prostraram como um dia Deus mostrou em sonho. É isso que Deus faz. Então, você quer se tornar um José da vida? Esteja na escola de Deus. Porque essa escola, gente, ela ensina a você ser o que realmente Deus quer que você seja. Que essa mensagem fique no seu coração. Amém? Que essa palavra fique dentro de você. E não te esqueça de uma coisa: Deus não te abandonou, não vai te abandonar, não te esqueceu, não vai te esquecer. Ele tem um comando nas mãos e quando Deus está no negócio, como eu falei para você, ninguém impede. Os egípcios nem comiam com o povo de Israel, nem se assentava à mesa com eles. Mas de engraçado é que Deus pega José e faz se assentar numa cadeira e mandar em tudo. Então você tem que confiar em Deus. Confiar mesmo. Sabe por quê? Porque aquela cadeira que Deus falou assim, você vai se assentar aqui. É aqui que você vai se assentar, é aqui que eu tenho para você. Tranquilamente. Porque você vai se assentar nela. Amém? Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa, que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com todos aí. Que Deus abençoe você ricamente. Até a próxima mensagem, se o nosso Deus permitir. Fica na paz do Senhor. Um grande beijo no seu coração. Amém.